Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Café com Economia. Que alegria estar com vocês aqui. Bom, depois de tanto tempo, né, sem postar um vídeo novo, mas agora vamos lá, vamos para mais esse vídeo, onde nós iremos falar a respeito da economia comportamental. Esse assunto tem sido muito tratado, muito abordado, muito atual, aliás. E o ponto de partida, né, da economia comportamental como um todo é a insuficiência das concepções de racionalidade econômica clássica para explicar o comportamento quando o consumidor é confrontado com a necessidade de tomada de decisão. Com a economia comportamental, percebe-se dentro das ciências econômicas o desafio de enfrentar a complexidade dos processos de tomada de decisão a partir das limitações cognitivas da nossa realidade. O termo economia comportamental já era usado em 1958 e atualmente se refere à tentativa de aumentar o poder explicativo e preditivo da teoria econômica, fornecendo-lhe fundamentos mais psicologicamente plausíveis. Por psicologicamente plausível significa ser consistente com a melhor psicologia disponível. Parece bem complexo, mas muito de tudo isso está presente no nosso dia a dia. E sobre economia comportamental, eu converso com a economista e professora de economia comportamental, Luana Ribeiro. Oi, Luana, muito obrigada por ter aceito esse convite para conversar com a gente a respeito da economia comportamental. Professora Laís, bom dia. É um prazer estar aqui mais uma vez participando com a Unicesumar do Café com Economia. Como eu sempre digo, esse canal aqui é muito importante, né? Justamente pelo fato de propagar o conhecimento aí de diversas vertentes. Então, gostaria de parabenizá-la pela iniciativa e tenho certeza que vocês vão gostar bastante desse tema aqui, que é um tema muito alternativo, que é ligado com outras ciências, né? Como a própria professora Laís acabou de falar. Então, para quem não me conhece, já trabalhei aqui na Unicesumar, ano que vem provavelmente dando aula aí de História Econômica Geral, fui professora mediadora. Estou terminando agora o doutorado em Economia na Universidade Estadual Paulista, trabalho com a área de inovação, pesquisa e inovação, e como a economia é uma disciplina alternativa, acabei ingressando aí na economia comportamental, que é uma disciplina nova. E que está crescendo muito, né, professora Luana? É algo realmente impressionante como a economia comportamental tem crescido, as empresas estão cada vez mais buscando entender e compreender a economia comportamental, até mesmo para ajudar até mesmo a aumentar as suas receitas, né, as suas vendas. Mas, professora Luana, já comece falando para a gente o que vem a ser essa economia comportamental. Bom, a economia comportamental, se a gente for explicar assim de uma maneira didática, né, para não ficar tão complexo, é basicamente, o próprio nome diz, é estudar o comportamento dos agentes, né? Então, como ele se comporta com os recursos finitos que a gente tem na economia. Então, em relação ao tempo, em relação ao dinheiro, em relação ao consumo. Por isso que a gente fala que há uma disciplina alternativa, porque vai estudar o comportamento dele, não só em relação ao consumo, como vai ter ligação aí com neuromarketing, com neurociência, mas também com a psicologia econômica, mas também como ele lida com o dinheiro, né? Então, por exemplo, a gente estava falando do Black Friday hoje, agora, antes de entrar aqui com vocês nos bastidores. Então, como que é o comportamento das pessoas em relação ao Black Friday? Aí depois eu vou falar para vocês de uma tipologia que é usada dentro da economia comportamental para despertar esse consumo, né? Que daí já é muito ligado ao marketing, ou seja, que é o princípio da escassez. Bom, se você não comprar hoje, vai acabar o estoque. Então, a Black Friday faz esse processo juntamente com a neurociência e com a psicologia de entender o comportamento, mas, ao mesmo tempo, também de induzir o comportamento. Sabe que daí tem um princípio dos nudges por trás. Então, é algo alternativo que se deu lá na década de 80, como nós temos aí a teoria dominante da economia, que é a economia ortodoxa, né, que estuda muitos preceitos da racionalidade, surgiu a seguinte pergunta: peraí, será que os agentes, as pessoas, sempre são racionais?
o tempo inteiro no processo de tomada de decisão? Então, peraí, estudo o comportamento e também estudo o processo de tomada de decisão das pessoas, tá? Mais para frente vou falando mais disso para vocês. Muito legal, professora Luana, e até atual, né? Já que a gente está bem no contexto agora da Black Friday, falar a respeito da economia comportamental. Professora Luana, mas em que contexto, né, em que momento histórico que acabou surgindo a economia comportamental? Bom, nós temos, para quem todo mundo já conhece ali, microeconomia 1, microeconomia 2, nós temos ali os ortodoxos, né? A ortodoxia, a economia clássica e a neoclássica, principalmente, estuda ali o comportamento do consumidor. O comportamento do consumidor é embasado na teoria da racionalidade econômica, né? Que eu acabei de falar para vocês. Então, todo o processo de tomada de decisão vai ser embasado em métodos racionais. Então, peraí, eu vou no mercado, eu já sei exatamente o que eu vou comprar, as minhas emoções e os meios externos não vão me afetar para eu comprar alguma coisa, chegar em casa e me arrepender. Mas será que é exatamente isso que acontece? Não, porque geralmente a gente está na rua, as emoções acabam, os sentimentos acabam nos induzindo, e a gente chega e fala, peraí, por que eu comprei isso aqui? Ou seja, tem princípios de neurociência que agem dentro das nossas emoções, que é principalmente ali dentro do nosso inconsciente, né? E a gente acaba comprando coisas que não deveria, gastando mais do que não deveria, por exemplo, entende? Então, foi-se provado através da economia comportamental que a teoria ortodoxa, né, a teoria dominante da economia clássica, era insuficiente, porque pregava somente de que as pessoas teriam o tempo todo comportamentos racionais, e não é bem assim. Tem fatores externos e também internos, que são nossas emoções, que estão agindo o tempo todo e a gente acaba tomando decisões equivocadas, tá? Por meio do nosso inconsciente. Por meio, principalmente hoje em dia, a gente tem algoritmos, a gente tem propaganda, a gente tem marketing, publicidade, então isso, a influência é muito maior. Se a gente não ativar, né? Depois eu vou falar mais para vocês também, o nosso sistema 1, né? O sistema ali que é do consciente, a gente acaba fazendo várias decisões equivocadas e irracionais. Aí é que tá. A nossa racionalidade, ela é limitada e não ilimitada, como o princípio clássico, os economistas clássicos pregam. Outra informação também que a economia comportamental veio bater na teoria clássica, a teoria ortodoxa dominante, é a questão das informações, né? De que a gente não consegue ter as informações completas para que a gente tenha esse processo de tomada de decisão racional o tempo inteiro. As nossas informações, elas são incompletas, né? O tempo inteiro a gente vê, são muitas informações para absorver, então tem essa incompletude dentro da economia, entende? Então, como que eu vou conseguir ter processo de tomada de decisão racional se a minha racionalidade ela é limitada e se a minha informação é incompleta? Então, nesses dois pressupostos aí principais é que a economia comportamental veio bater, tá bom? Então, é nesse contexto que se surge, ali mais ou menos na década de 80. Claro que o Richard Thaler ganha o prêmio da economia comportamental somente em 2017. Então, vem à tona aí no mundo inteiro, né, surgindo vários economistas nessa linha em 2017. Mas antes disso, já se tinha. O próprio Adam Smith lá atrás tem o livro que é Sentimentos Morais, alguma coisa assim, que ele já tem essa ligação com a psicologia, que ele começa a verificar que a racionalidade ela é limitada, né? Então ele acaba tendo essa ligação com a psicologia econômica, que hoje também está muito em alta, juntamente com a economia comportamental. E é algo realmente, professora Luana, que cada vez mais vai ganhando mais espaço, porque os estudos que vêm surgindo realmente quanto à limitação do ser humano para a tomada de decisão está ficando cada vez mais evidente. Principalmente, eu acredito, com as redes sociais. A gente vê quanto que isso acaba impactando. Antes a gente conseguia ver um pouco mais, né? Até mesmo quando a gente fala, principalmente em relação à propaganda, a gente sempre pensava mais em relação às crianças, né? Porque realmente criança não tem
Não tem como exigir de uma criança ser racional. Mas com as redes sociais, principalmente, a gente consegue ver realmente como que nós somos influenciáveis e como o nosso pensamento e as nossas escolhas, na verdade, acaba sendo realmente mais limitada e que a gente não é realmente racional, como somos influenciáveis, como as nossas decisões elas são influenciáveis. Até mesmo pelos algoritmos, né? Que cada vez mais a gente consegue perceber isso. Professora Luana, e quais são as principais tipologias e também conceitos da economia comportamental? Bom, destacando principalmente o trabalho, né, e os artigos que vêm surgindo, aí Richard Thaler, que eu acabei de falar, Daniel Kahneman, eles trabalham muito com essa divisão do cérebro humano. É o primeiro ponto de partida para a gente entender bem do que se trata o conceito e a definição da economia comportamental, e depois eu vou entrar na tipologia. Mas, igual eu falei para vocês, nós temos dentro do nosso cérebro, né, se a gente for olhar aí pelo lado da economia comportamental, nós temos o sistema 1 e o sistema 2, né? O sistema 1 ele vai tratar de um sistema no qual ele vai buscar experiências anteriores para poder realizar o processo de tomada de decisão. O sistema 1, ele vai ser classificado como não tendo raciocínio, como você fazendo decisões automáticas e rápidas, sem pensar muito, entende? Então, é o próprio inconsciente, ou seja, dentro do nosso inconsciente tem essas referências passadas que vai induzir no teu comportamento hoje, na tua tomada de decisão hoje. Então, é de maneira muito rápida, você acaba não pensando muito, tá? Principalmente no que a gente estava falando aqui, Black Friday hoje, se surgiu algum produto ali, mesmo se estiver o mesmo preço, você vai estar sendo totalmente metralhado, né, de neurociência, de neuromarketing, e o seu sistema 1 vai ser ativado se você, por um acaso, não tiver o consciente e realmente parar do teu lado racional, olhar o preço, peraí, preço antes da Black Friday, preço agora na Black Friday. Está o mesmo preço ou não está? Compra ou não compra? Você acaba caindo, né? Então, ou seja, faz com que você tome decisões automáticas e decisões sem pensar muito. Já o sistema 2, ele vai ter um método de processo de tomada de decisão mais analítico, né? Ou seja, vai parar, igual eu acabei de falar aqui, vai abrir várias páginas, vai fazer comparações de preços para depois ter esse processo de tomada de decisão. Então, é mais devagar nesse processo de decidir se vai comprar, se não, se compensa ou se não. Colocar na balança, entende? Então, dentro aí do que a gente fala da economia comportamental, da principal tipologia de Daniel Kahneman e também do próprio Richard Thaler, né, do Prêmio Nobel de 2017, é exatamente esse ponto que a gente trabalha. Aí tem outras tipologias também que a gente vê na economia comportamental, que é, por exemplo, tem um preceito que a gente enxerga em todo mundo, né? Ou seja, dentro de todos os comportamentos das pessoas, o que se tem de principal que a gente pode trabalhar dentro da economia comportamental. Então, a gente tem o preceito 1, por exemplo, ele vai nos dizer que a gente ama acreditar que está tudo bem, né? Então, o mundo está desabando, a gente coloca ali na cabeça que está tudo bem, que pode gastar, que não tem problema, né? Bola para frente. É o tal de desconto hiperbólico que a gente chama, ou seja, é uma crença que ela vai ser infundada na força de vontade futura, né? Outra dificuldade que a gente tem, que é classificado como preceito 2, é a dificuldade de enxergar o futuro. Então, o ser humano tem muita dificuldade de fazer o planejamento do futuro, geralmente vai estar muito focado mais no presente. Carpe diem, né? Então, vamos curtir o hoje, deixa amanhã para depois, né? Tá lá numa festa, na hora que vê, o cartão de crédito estourou. Por quê? Justamente o nosso inconsciente está muito ligado com o hoje, tá? E isso vem lá de trás dos nossos antepassados, porque o passado acaba refletindo no nosso comportamento presente, né? Então, vem lá de trás o nosso comportamento mesmo de sobrevivência. Por isso que eu acabei de falar que a Black Friday ela tem
acaba agindo muito, né, no que tange o nosso neuroinconsciente, em razão de que ela trabalha com esse princípio de escassez, ou seja, vai acabar se você não aproveitar hoje, porque a gente está ligado ainda lá dos nossos antepassados, né, que vem também da economia evolucionista, de que a gente precisa sobreviver. Então, a lei da sobrevivência, ela continua. Para sobreviver, se eu não comprar hoje, amanhã não vai ter, né? Então, é um outro ponto de partida que a gente acaba caindo também. E o nosso inconsciente acaba agindo no sistema 1, que a gente acabou de falar, de forma automática, porque isso já se tem ali no nosso inconsciente dos nossos antepassados. Outro ponto ali importante também, é um outro preceito, que se vê na maioria do comportamento das pessoas, que a gente gosta do que é simples e do que é prático. Geralmente o que se tem mudança, o que se tem algo muito complexo, que vai demandar energia de você, você acaba não querendo. A maioria das pessoas gosta da situação de comodismo. Então, é um outro ponto aí da economia comportamental também, que é muito estudado. Vou tratar aqui de um exemplo dentro do mercado financeiro, por exemplo. Hoje, claro, a gente vê aumentando um pouco no número de pessoas dentro da Ibovespa, comprando CDB, CDI, mas boa parte das pessoas que você perguntar tem situação de comodismo. Por quê? Continua na poupança. Continua achando que a poupança ainda é um bom investimento. Sendo que com essa taxa Selic aí de 13, acho que é 13,75 que estamos agora, tem outros investimentos que são seguros e pagariam uma rentabilidade maior. Mas só pelo fato da poupança não ter o imposto de renda, já é uma situação cômoda de deixar ali do jeito que está mesmo. Então, o comportamento da maioria das pessoas também se enquadra nessa situação de comodismo, tá? Outro princípio que a gente vê muito, o exemplo seria das eleições, o comportamento manada, né? Então, por exemplo, ao invés de eu ir lá, abrir o plano de governo, analisar se fez impacto na economia, ver os indicadores, ver se o plano de governo está coincidente com o cenário atual, se vai gerar algum impacto, o que especialistas da área de ciência política dizem, a gente geralmente não quer ler muito sobre, não quer se envolver muito. Então, acaba indo no comportamento manada, no comportamento que a mídia está falando. Esse é um outro preceito que já é detectado na maioria dos comportamentos das pessoas, e o neuromarketing age em cima disso, neurociência age em cima disso, marketing digital, principalmente, que está ligado com os algoritmos, tem agido sobre isso, psicologia econômica também, entende? Então, olha como é uma vertente aí que acaba se alastrando para as outras. Então, aí são os principais. O que eu poderia deixar aqui para vocês? Não confiem em você, né? Tenta ir pelo caminho mais difícil, tenta ativar o caminho 2, o caminho do sistema 2, que é realmente aí do comportamento analítico, né? De ativar o lado racional. Nem sempre tomaremos decisões racionais? Não, mas é melhor para você que se tome, né? Para não acabar caindo hoje em dia nesses algoritmos e marketing digital que está muito forte. A gente sempre acaba relacionando a economia comportamental com a questão de compras, né, professora Luana? E aí tem aquela velha história, não compre nada por impulso. Então, realmente estou precisando, né? E eu acho que esse não é fácil fazer isso. Não, esse conselho ainda vale. Então, falando a respeito disso, eu até lembro de uma amiga minha, né? Ela tinha ela falava assim, quando ela estava na TPM, ela precisava comprar alguma coisa. Parece que era algo assim que realmente, né? Porque a gente sabe que as compras podem fazer com que a pessoa se sinta melhor e tudo mais, enfim. Então, o que ela fazia? Quando ela ia no shopping, já que ela sabia que se ela estava na TPM, ela falou assim que ela não levava cartões, porque aí ela só iria passear e tudo mais e ir embora. Mas olha como que a mente ela acaba nos enganando. O que ela fazia? Ela ia lá na loja e deixava reservado, já que ela não podia comprar naquele momento que ela estava sem cartão, e ela acabava realmente depois retornando e comprando. Ela então, burlava a mente dela. Exatamente, né? Então, para ela se sentir melhor, ela acabava fazendo isso. Então, uma estratégia dela que não funcionou foi não levar os cartões, mas quem sabe isso acaba funcionando.
sair. Agora tem o Pix, né? Agora acaba dificultando um pouco mais, né? Deixar Essas o celular em estratégias. casa seria uma outra estratégia Mas difícil. aí não levar nada, né? Realmente, só sair com documento. Exato. Mas tem alguns métodos da economia comportamental que tenta reprogramar a Sim, tua mente, né? Então, tem um deles, por exemplo, que é você criar uma frase e te dar um beliscão. No momento que você está percebendo que você vai fazer algo que você não pode fazer. Então, vamos supor, você está fazendo uma dieta e a gente tem o quê? Tem um comportamento de tipo, tá fazendo dieta. Aí come um pedaço de. Tá com vontade de comer um pedaço de bolo. Ao invés de comer um pedaço de bolo, já comi um mesmo, já furei a dieta, vou comer outro. Geralmente o comportamento é esse. Mas, para não acontecer isso, você realmente seguir, comer só um pedaço de bolo, então tem a metodologia de você como diria, se autocastigar. Que daí seria uma reprogramação mental para você mudar o seu hábito, né? Então, se beliscar, por exemplo. Não vou comer outro pedaço de bolo, se beliscar. Gerando essa dor, seu cérebro, com o tempo, ele vai criando um hábito rotineiro de que o segundo pedaço de bolo não é bem-vindo. E daí ele acaba acostumando. É um método que é tratado na psicologia econômica e também na economia comportamental. Já tenho alguns estudos sobre isso. Então, existem métodos aí que dá para você mesmo, com a tua racionalidade, tentar burlar o teu inconsciente, né? Mas aí, assim, exige muita força do ser humano e coisas que a gente geralmente não tem. sim, com certeza. Mas eu acho que é só estudando, conhecendo realmente, Conhecendo. tentando, né? Esse que é o mais importante, é saber realmente que existe algo mais por trás Isso. do que, né? Enfim, que a gente realmente nós não conseguimos ser racionais a todo momento. E aí conseguir realmente ir tentando modificar um pouco o nosso pensamento. E Exato. professora Laura, então, para fechar, como que a economia comportamental ela é aplicada hoje nas ciências econômicas e também em outras ciências? Se você também conseguisse dar alguns exemplos para a gente de como que isso é aplicado em outras ciências e também nas ciências econômicas. Uhum. Bom, a economia comportamental, como eu já falei, é alternativa e ela tem ligação com várias, né? Eu acabei falando várias aqui, o neuromarketing digital, neurovendas, psicologia econômica. Então, assim, se alastrou realmente para outras áreas. Está muito forte com a neurociência, principalmente. E a gente tem um princípio aí que vem sendo muito trabalhado, que está muito em alta, desde 2017 aí, depois que o Tyler ganhou o prêmio Nobel, que é os nudes, né? Os nudes é o quê? A própria tradução já diz, né? Um empurrãozinho. Então, é você tentar fazer com que o ser humano. Acabei de dar um exemplo que é um empurrãozinho benéfico, né? Que é para você não comer o segundo pedaço de bolo. Então, seria justamente nesse sentido. É um empurrãozinho para você agir para o seu próprio bem e para o bem da sociedade, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui de nude. Vamos supor que aqui em Maringá, que é a cidade que a gente tá tendo muitos lixos no chão, né? Então, nude poderia ser o quê? Peraí, deixa eu perguntar, né? Qual método poderia ser implantado em que as pessoas pudessem reduzir jogar lixos no chão com o decorrer do tempo? Entende? Então, um nude, por exemplo, seria o imposto, seria uma tributação. Entendeu? É um meio no qual vai ser aplicado para todo mundo de forma democrática e com o decorrer do tempo, como vai mexer no bolso, né? Mexendo no dinheiro da pessoa, que vai gerar dor e perda para ela, que é um viés que a gente fala, vai gerar uma perda para ela, ela vai parar de jogar lixo no chão, ela vai aprender a lição. Entende? Então, ali, uma certa multa, igual foi aplicado no caso das máscaras, né? Ó, se não usar máscara, para eu pagar o Covid, então vai levar uma determinada multa. Isso é um nude. Por quê? Porque eu estou te dando um empurrãozinho para que você tome a atitude correta. Entendeu? Seria uma espécie de reprogramação mental.
A mesma coisa, por exemplo, aplicado em prédios. Aqui no meu condomínio, vamos supor, está tendo muito barulho depois das 10, né? Então, o método que se tem, geralmente pelos síndicos, é o quê? É o NUD, né? De implantar uma advertência ou até mesmo uma certa multa, que se você passar das 10 e fizer barulho, vai vir para você, você vai ter que pagar, e com o tempo, se você não pagar, essa multa vai aumentando. Uma segunda advertência, essa multa vem maior, entende? Então, o NUD vem com esse sentido. É o principal contexto que vem sendo trabalhado, né? Porque é uma propagação para o bem do ser humano que vai para a sociedade, que contribui para a sociedade. Entende? Então, tem vários métodos que vêm sendo aplicados nas ciências sociais, no marketing, na administração, na neurociência, até mesmo em questões das ciências contábeis, vendas, sabe? Meios. Outra forma também que até o próprio Thaler, acho que tem um artigo dele, você entra numa padaria, mas eu quero que as pessoas que tenham uma redução da obesidade. Então, logo ali no início da minha padaria, eu coloco o quê? Comidas saudáveis. É uma espécie de nude, que eu estou tentando induzir, reprogramar a mente da pessoa de que é para ela comer comidas mais saudáveis. Entende? A gente tem política pública também, dentro do nude. Vai sendo muito aplicado na administração pública. Então, por exemplo, eu venho enxergando que está tendo um aumento muito grande de sacos plásticos, né? Então, o que eles começaram a fazer hoje? Cobrar os sacos plásticos. É uma espécie de nude. Eu não sei se aqui em Maringá cobra, acho que não cobra. Mas lá em São Paulo, Minas Gerais, já vem cobrando. Outra espécie de nude, eu quero contribuir para o meio ambiente, né? Então, o que eu faço? Na cidade, eu coloco aqueles recipientes, né, de cada cor, então vermelho, o verde, o azul, para que a pessoa grave na mente dela e já vai fazendo o processo de reciclagem com o decorrer do tempo, entende? Então, tem vários métodos desse empurrãozinho, desse nude, que pode ser implantado, que acaba sendo um bem microeconômico e, de repente, vai para o macro, tá? Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar, e eu diria que é o ponto principal que vem se trabalhando nos artigos com as outras ciências, né? Ciências exatas, ciências humanas, ciências da saúde, tá? Principalmente, junto aí com a neurociência e com a economia comportamental, tá bom? Muito legal, viu, professora Luana, esse assunto. Traz muitas reflexões e, na verdade, faz com que a gente consiga compreender um pouco mais a respeito de como a nossa mente realmente é poderosa e como que a gente pode e deve estudar um pouco mais a respeito da mente. Às vezes a gente acha assim, estou estudando ciências econômicas. O que isso tem a ver, né, com o estudo da mente? Pois tem tudo a ver. Independente da área que você queira ir, se for para o mercado financeiro, nem se fala. Mais ainda, porque muito. A gente vê o comportamento das pessoas com qualquer acontecimento, né? É o tal do comportamento manada. Sim, que se vê muito assim, dentro do mercado financeiro. Quando o Covid veio, bolsa despencou. Quando o Sérgio Moro saiu, bolsa despencou, comportamento manada. Só que se você for olhar do lado racional, é uma oportunidade de compra. Olha como a bolsa de valores recuperou tudo novamente, né? Então, quem comprou lá, né, foi racional e comprou lá, né, reprogramou, né, a mente, não foi no comportamento manada, conseguiu se dar muito bem. Então, exatamente. Olha aí, está muito ligado, sim, também com o mercado financeiro. E até mesmo alguns estudiosos, professora Luana, do mercado financeiro, aquelas pessoas que já, né, atuam há algum tempo, até mesmo dão cursos a respeito do mercado financeiro, eles indicam muito, mas muito mesmo, o estudo da economia comportamental, a leitura do livro do Daniel, porque, né, é um livro que é um livro bem grande, mas que explica muita coisa. Ele trata também muito a respeito no livro dele, de certa forma, a respeito do mercado financeiro também. Então, é muito importante para quem está nessa área. E para as outras áreas todas também, macroeconomia, microeconomia, economia, enfim, todas as áreas da economia, acaba necessitando, sim, de conhecer pelo menos um pouco a respeito
da mente, né, e da economia comportamental, que é uma área bem importante. Então, agradeço, professora Luana, a sua disponibilidade em ter aceito participar aqui, falando a respeito desse assunto que é tão atual, cada vez mais atual. Agradeço pelas contribuições que foi dada aqui por você no nosso canal Café com Economia. Muito obrigada, professora Laís, equipe Unicesumar, foi um prazer, fico à disposição. E como a gente sempre cobra, né, realizem as atividades em dia, não deixem para a última hora. Eu, como a mediadora, mesmo estando fora da Unicesumar, continuo na cobrança, tá, gente? É isso aí, pessoal. E aproveito, então, para falar para vocês, se gostaram desse vídeo, então, dá uma curte aí o nosso vídeo, também ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece aí no nosso canal Café com Economia. E, claro, se inscreva também no nosso canal Café com Economia. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais! Até mais, pessoal!